Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos do Centro Espírita Irmão Aniceto, muita alegria nós estamos aqui nesse sistema virtual, transmitindo as mensagens do bem e da paz que todos nós necessitamos. O assunto que nos foi proposto nos fala a respeito do duelo. Está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 11 e 12, quando nós, 11, 12, 13 e 14, melhor dizendo, quando nós somos apresentados pelos espíritos amigos, pelos espíritos protetores, e especialmente Santo Agostinho e Adolfo, que era bispo de Argel, falando para nós a respeito do duelo. O duelo é antigo. Antigamente, as pessoas que tinham as condições, era ouvido as palavras da lei antiga, dizendo, até Jesus se referiu, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Era a lei que tinha. Amar as pessoas que nós gostamos e odiar aquelas que nós não gostamos, que seriam nossos inimigos. Mas aí causou muito problema para a sociedade na época essa lei. E veio Moisés utilizando a lei de Talião para começar a equilibrar esta forma de fazer a justiça com aqueles que estavam nos ofendendo. E aí foi colocado a lei olho por olho, dente por dente. Porque se alguém fizesse algo no nosso olho, nós tínhamos a condição, ou nós éramos acobertados pela lei, para receber justamente a ofensa, ou ser atacado, ou ser retirado o olho do nosso inimigo, daquele que nos feriu. Dente por dente. Se ele tirasse o nosso dente, realmente nós tínhamos o direito, pela lei, de exatamente tirar o dente do outro. E assim o texto evangélico fala sobre grandes acontecimentos daquela época, porque se tomasse um boi, ele tinha direito também de tomar o boi. Se tomasse a mulher e os filhos, ele tinha direito de tomar a mulher e os filhos. Mas o tempo passou. E como tudo no mundo está evoluindo, tudo no mundo vai acatando e vai recebendo as leis de Deus, e é melhor o progresso da humanidade, veio Jesus. Jesus foi a luz maior que esclareceu. Por isso ele dizendo e observando aquilo que já tinha, a lei tinha dito para nós, que a gente amasse os amigos e odiasse os inimigos. Mas ele pôs um ponto e continuou. Eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem e caluniam. Então, a questão do olho por olho, dente por dente, estava mais ou menos instituído o duelo. O duelo foi avançado até nesse mesmo ponto, houve um pequeno avanço, dizendo que as pessoas poderiam escolher as armas e aquele que saísse vivo, então, um dos dois tinha que sair vivo desse embate tão cruel que era na época. E aí a lei evoluiu, e com Cristo, como nós dissemos há pouco, instituiu um outro mandato de lei. Era a lei do amor, a lei da paz e lei da concórdia entre as pessoas. Ocorre que ainda hoje há uns resquícios do duelo.
não se faz aquelas pessoas antagônicas, não se faz o pedido de escolha das armas, porque podia ser um punhal, podia ser uma pistola, podia ser qualquer outro tipo de arma. Quem saísse vivo venceria o duelo. Mas hoje nós estamos num duelo totalmente diferente. Um duelo psicológico, um duelo de mente para mente, um duelo de sentimentos positivos positivos e também os negativos. Os negativos tem gerado ainda hoje, na nossa atualidade, no mundo em que nós vivemos, tem gerado uma série de problemas. E agora, em pleno 2022, nós estamos vendo o recrudescimento disso dentro de nós. Porque a condição belicosa de disputa e de ver quem vence, agora está no nosso coração, na nossa mente, no nosso sentimento. Então, a guerra não está lá fora, não está nos outros países, não está na Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia. A guerra, de modo geral, está no mundo todo, causando esse incômodo que agora está indo na humanidade. São os tempos que chegaram de melhorar as nossas condições. Duelo, sentimentos ruins, vingança estão com os dias contados na Terra, sendo diminuídos de forma considerável. Então, evoluímos pouco, já não puxamos as armas uns para os outros, mas mesmo assim, ainda tem boa parte, e para resolver qualquer problema, mesmo sem a classe do duelo antigo, nós estamos tendo alguém saindo ganhando. Claro que a nossa lei evoluiu e não está amparando aquele que mata, porque sempre há homicídio, crime de matar, para aquele que atira, que tira a vida do seu oponente, do seu concorrente. Então, é tempo da gente melhorar as nossas condições. A lei do amor, implantada por Jesus, aconselhada e tão falada nos dias de hoje, porque essa palavra amor está em muitos lugares, até significando outras coisas totalmente diferentes daquelas que Jesus nos colocou. É preciso que evoluamos mais ainda. O Evangelho de Jesus está atualíssimo, porque naquele tempo era disputa de um para com o outro, mas só até ali. Hoje, as pessoas meditam, pensam e criam um pensamento de vingança que até dias depois, sorrateiramente, vai e assassina o seu oponente. É muito difícil. O mundo está, como nós estamos falando, nós os espíritas, os espiritualistas, e aqueles que observam as palavras de Jesus, está falando para nós que não é mais tempo de vingança. Não é mais tempo de tirar o olho de alguém que nos tirou o olho. É tempo de melhorar e reformar. Mas Jesus também trouxe para nós aquela lição tão importante que ele disse para que nós virássemos a face para aquele que nos batesse no rosto. Então, é a lei da não violência. A violência também não está somente nas coisas que nós temos de entrever entre uma pessoa e outra, que chega ao nível de matar. Está também das nossas atitudes. Nós temos espíritos violentos, haja vista as situações que nós estamos vendo
da violência contra a mulher, a violência contra a raça, contra os negros, contra pessoas de qualquer raça na humanidade, os amarelos, os brancos, porque existem também o racismo com os brancos. Então, isso tudo é violência. O que avilta o espírito humano, o que acaba com as condições de tranquilidade e de boa convivência com os seres da Terra, é justamente o que nós temos no coração. Por isso, todos nós estamos com saudades das palavras de Jesus, quando ele falava para nós que com o ferro será ferido, fazendo-nos pensar que, se nós ofendemos os outros, nós vamos ser, agora não pela arma, não pelo duelo formal como tinha antigamente, mas pela lei divina. O que nós plantarmos, nós colheremos. A árvore do bem dá bons frutos. Aquela que não tem árvore, não é uma árvore boa, mas frutos está produzindo. E os maus frutos a gente sabe, produz o mal-estar e até a morte nossa. Então é a natureza, a lei, né, que Jesus vem nos relembrar. Tudo que fizermos aos outros é a gente mesmo que está fazendo. Então, criou-se uma mensagem bela do Cristo, criou-se o pensamento da gente só fazer o bem para colher o bem. A paciência, a fé, a resignação, a concordância, as pessoas pacíficas, porque nós vimos com Jesus também, que bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Herdarão a terra. A gente recebe de herança coisas boas, mas também, eventualmente, tem as coisas que não são muito boas. E todos nós estamos procurando as coisas boas porque queremos a felicidade para nós. O mundo, as relações humanas não podem ficar nesta mesma situação que nós nos encontramos. De tudo estar dentro daquilo que nós queremos. Mas também, em muitas ocasiões, nós somos chamados a apresentar a nossa condição espiritual, a nossa condição de evolução. Porque aquele que é mais cordato, aquele que é mais humilde, aquele que tem mais paciência, é que revela uma evolução melhor no seu caminho rumo a Deus. Porque todos nós estamos nisso, encarnados e desencarnados. Estamos nesta lei divina de progresso, de melhoria da nossa vida. Se nós não fazemos o bem àqueles que nos ofendem, àqueles que geram o ódio e a violência, não podem, precisam encontrar em nós o bem e a paz para nosso próprio aprimoramento, nosso próprio melhoramento. Mas por que Deus coloca esses embates, esta discrepância entre as pessoas? Porque nós somos espíritos em evolução. E através da evolução é que nós vamos burilando esses nossos sentimentos. Nós deixamos de alimentar a guerra, o conflito, a inimizade. É isso que pesa na Terra. E isso gera hoje, dentro da nossa própria consciência, dentro de nós mesmos, na nossa mente, no nosso sentimento. O coração é a sede do sentimento. E o cérebro é a sede da razão. A mente o cérebro é a mente da razão. Então, se a razão, a mente, o cérebro está acima do coração, é que ela precisa ser vista em primeiro lugar. Não pelo sentimento,
Hoje, a primeira ideia que nos vem, por qualquer coisa fútil, por um pastel, por um boné, por R$ 10, por condições poucas, que quando acontecem, a gente fica na frente da televisão dizendo, mas matar por isso, por coisas tão pequenas, é porque a revolução negativa está dentro de nós, implantando no mundo aos poucos. Mas precisamos ser os mensageiros da paz. Precisamos ser aqueles bombeiros de Deus nas horas difíceis, nas horas de desentendimento. Então, somos aqueles primeiros que precisamos ter a iniciativa de, quando estiver nascendo a inimizade, começar a conversar mais de perto e chamar as pessoas à razão. Nós precisamos conversar imediatamente. Não deixar a pessoa sair para tramar ou para buscar uma arma. A arma nossa é a arma do amor. Então, dizermos fraternalmente, que é isso, fulano? Tudo bem, eu estou cedendo para você, você está certo, é isso mesmo. Tudo bem, não vamos brigar por causa disso. Então, iniciativas simples é que apagam os grandes fogos na humanidade. Uma simples brasa de cigarro faz um incêndio numa região toda, promove um incêndio na região toda. Então, precisamos ter um critério de termos a paz no nosso coração. Nós vimos pessoas matando, como já dissemos, por muito pouca coisa, que não se justifica uma vida, e é um compromisso cada vez maior, porque tudo que nós fizermos, nós temos compromisso. Ou pela lei de Deus, que sempre se faz, porque nada que acontece na Terra, como nós vemos nos ditados aí, se cair uma folha, a lei de Deus tem conhecimento. Tudo é movido pela lei de Deus. Então, se tiramos uma vida que nem o nosso Pai Celestial, que tem esse direito, faz, porque ele não nos cria para depois ele matar, para ele tirar a vida. A vida vai se extinguindo entre nós. Às vezes acontece que se tira a vida pela nossa maldade, pelo nosso coração ainda endurecido, que não estamos importando o que acontece com o outro. O outro é menos esclarecido, tem uma evolução menor do que as nossas, às vezes, ele desconhece a lei, mas nós, que nos afeiçoamos ao Evangelho, que admiramos a figura do Cristo na nossa vida, nós não podemos entrar nos duelos da terra. Duelos dos tempos novos. Duelo que começa lá na política, vai nas relações de trabalho, passa para as relações pessoais e até nas relações mais íntimas dentro do nosso lar. Nós temos visto aí a violência que é dada contra a mulher. Os companheiros, os maridos, sem mais nem menos, ou até premeditado, porque o mal engendra o mal dentro de nós. E aí assassina filhos, esposas. É só acompanhar os noticiários da televisão, do rádio, dos jornais, que nós encontraremos homicídios dos mais cruéis entre pessoas que antes se amavam, que conviviam juntos, que começou em relacionamento, em amores apaixonados, mas que terminam porque não soubemos ainda processar e extinguir esse mal que se nos acercou. Prezados amigos, é muito importante que nós meditemos a respeito disso. Então, a simples mensagem, primeiro de Moisés, amar os vossos inimigos. Depois Jesus, amar os inimigos, fazei bem àqueles. É a troca.
nós precisamos ser mensageiros da troca. Os outros, que ainda não estão equilibrados na vida perante Deus, nós temos que entender as condições deles e fazer-nos mensageiros da paz e da harmonia. Alguém vai com a arma. É muito difícil, porque às vezes nós deixamos a coisa evoluir e crescer de tal forma dentro de nós que chega em momentos que nós estamos diante da pessoa só com uma arma e nós sem a defesa de uma arma. Então, se nós vivemos belicosamente nós vamos enfrentar situações. Tirando aí aqueles casos especiais de vingança e de fatos gerados em vidas passadas. Porque, como sabemos que tivemos muitas vidas, também tivemos muitos desafetos. E, às vezes, um coração rancoroso, um coração que não foi atingido ainda pelo perdão, ele consegue conquistar uma situação muito mais difícil, porque aí vira uma roda de ódio. Numa encarnação, fulano mata ciclano. Noutra encarnação, esse que morreu agora, se tiver ódio no coração, se alimentar esse ódio dentro de si, ele estará também sujeito. Não vamos dizer que fatalmente ele será morto, mas fatalmente uma situação igual vai apresentar ele. Então vira uma roda de costumes, um mata, e os espíritos têm contado que para sair dessa roda viciosa de vingança é preciso muito sofrimento, muita condição da Terra. Nós temos conhecimento através das obras, dos livros, que espíritos vieram em 3, 4, 5 encarnações, um matando o outro, um matando o outro. Então, é o ódio preservando nessas encarnações. Então, é preciso que eles renasçam pelo menos mais uma vez numa situação difícil para que eles não possam mais praticar esses atos. Muitas vezes, através dos problemas nos membros inferiores, superiores, no braço, na mão, às vezes uma deficiência mental, para que não possam ocorrer mais, ou seja, interrompido essa sequência de vinganças nefastas para ambos os espíritos. Prezados amigos, Jesus é o grande mestre das nossas vidas. Ele nos deu um exemplo muito grande de paciência. Ele não precisava passar por aqueles problemas todos da crucificação, mas deu o maior exemplo para todos nós, pregado numa cruz, onde os costumes era de serem colocados os maiores bandidos que a lei e as autoridades tinham. Eles crucificaram Jesus, que veio trazer a lei do amor e da paz. Pediram para escolher entre Barrabás e Jesus. Ali foi uma situação muito simbólica. Por que nós, os encarnados daquela época, as pessoas daquela época, escolheram Barrabás? Porque tinham no coração o ódio, a vingança, ver o mal, ver o sofrimento e ver a morte cruel dos outros. Então, não tinham. Nós temos a certeza que se nós tivéssemos pessoas de uma condição muito melhor na nossa vida, se o costume maior é ter seguido os exemplos de Jesus,
que em três anos deu o código de vida eterna para cada um de nós não teríamos escolhido Barrabás para ser solto. Nós teríamos escolhido o próprio Cristo, que era e que é, ainda hoje, ainda agora, aquele alimento da nossa alma. Continua nos protegendo, continua junto de nós, porque ele mesmo é que falou para os discípulos quando eles temiam não estar mais junto de Jesus em corpo aqui na terra. Não, não esqueceis. Eu não vos deixarei órfãos. Eu estarei convosco todo o tempo, até o fim dos séculos. Era a linguagem que ele poderia falar naquela época. Então, quando a guerra, quando o impositivo do ódio se nos acerca, o remédio é a bênção de Jesus. O remédio, ele ensinou-nos do alto da cruz infame. Ele nos ensinou, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O ódio tem secado as nossas vidas, tem secado o nosso raciocínio, tem secado o nosso sentimento, porque nós não estamos sabendo o que fazemos. Aquelas criaturas que aparecem na televisão sendo presas, sendo mortas, porque muitas vezes não é só uma morte que gera, são várias pessoas, inclusive pessoas inocentes, que estavam passando pela hora, geram os problemas sérios e sérios para as criaturas. Então, hoje nós é que precisamos estudar e aprender com a lei de Deus, desde os 10 mandamentos até a mensagem rica de Jesus, aprender o que é que nós estamos fazendo. Aprender a modificar o nosso íntimo, o nosso ser, para fazermos coisas melhores do que os duelos. Os duelos que agora se modificaram na nossa vida e estão fazendo cada vez mais a condição do bem e da paz. Deixando esse momento tão grave que a Terra está passando, que nós estamos dizimando uns aos outros. Aquela guerra de lá, da Europa, daqueles países, da Rússia, da Ucrânia, que estão há mais de 150 dias sentindo a mortalidade, está dentro de nós. Quantos de nós pensamos assim? Nós precisamos, alguém precisa fazer alguma coisa. Por que a Europa, com as potências nucleares, não vão lá e dizimam a Rússia? É pensamento que vai dentro de nós. Mas são pensamentos ainda construídos pelo ódio, construídos pelo costume que nós estamos de fazer o mal em retribuição, de vingarmos imediatamente. Porque existem hoje potências, países que em poucos minutos dizimam toda aquela terra, todas aquelas pessoas, todos os países inimigos. Mas nós não podemos fazer isso. É a obra de Deus que sabe encaminhar. E Ele está dentro de nós a todo instante, nos falando. As igrejas vieram falando da mensagem de Cristo. A doutrina espírita desdobrou o ensinamento espírita, dizendo que para sermos felizes, nós temos que fazer os outros felizes. Jesus já dizendo para nós, e os espíritos benfeitores da codificação espírita, nos dizendo que fora da caridade não há salvação. Paciência é caridade. Consideração é caridade. Falar do bem, propor o bem, é caridade. Por quê?
Se nós queremos vingar de alguém, nós estamos fazendo maldade e não caridade. Ouçamos a voz dos Espíritos benfeitores. Ouçamos a voz de Jesus, que falou assim: eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. E nós sabemos, com a instrução dos mentores espirituais, e especialmente na obra do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o reino dos céus é a nossa felicidade que tanto queremos. Jesus falava do reino dos céus, mas não de um lugar que a gente pudesse ir depois da morte, mas falava do reino dos céus como um estado de espírito, estado de consciência tranquila, que é o reflexo da lei de Deus nos nossos espíritos, que são eternos, que chegam e passam, mas que continuam progredindo. Que Jesus nos abençoe, ilumine a nossa mente e o nosso espírito. Todas as vezes que nós tivermos diante do antagonista, daquela briga que começa com pensamento, depois passa para a voz, depois passa para a ação negativa de matar e de agredir, vamos lembrar daquele que do alto da cruz parecia um ladrão, mas era o rei da nossa salvação, da salvação dos nossos espíritos para dias melhores. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre.